começar falando de livro, de leitura. Vou chamar agora o escritor Robson Gomes Filho, que está aqui com a gente. Robson, chega mais, seja bem-vindo aqui na nossa casa, Muito viu? Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Igualmente, prazer é todo nosso. Vamos sentar aqui um pouquinho? Obrigado. Vamos mostrar primeiro o livro, né, Robson? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Chama Santuário da Trindade. Olha aqui, ó. Que lindo. Santuário da Trindade, os Redentoristas e sua primeira contribuição à imprensa goiana. Robson, primeiro vamos começar falando sobre o porquê que levou você a escrever esse livro sobre esse tema. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui com você, é uma alegria. Nós que agradecemos. Um beijo para cada devoto divino Pai Eterno, um beijo para cada um que está na audiência do seu programa ali. Tá? Obrigada. Então, eu sou pesquisador da Universidade Estadual de Goiás, sou professor e pesquisador. E desde a minha graduação eu trabalho com a história dos redentoristas. Né? Tive uma formação católica, venho de uma família católica. E sempre me interessou bastante a presença dos redentoristas alemães aqui em Goiás, do final do século XIX em diante. E o jornal Santuário da Trindade, que foi o primeiro jornal publicado aqui em Goiás por eles, não foi o primeiro jornal católico, mas na época era o único jornal católico entre 1922 e 1931, foi de fato surpreendente a quantidade de assuntos, a quantidade de temas abordados, a maneira como os redentoristas lidavam com a imprensa, a maneira como a devoção ao Divino Pai Eterno pôde crescer ainda mais e ser espalhada por meio do jornal. Então, eu fiz já, e tem vários outros livros, publicações de artigos, pesquisas sobre os redentoristas. E como em 2022 você completou 100 anos do início desse jornal, eu iniciei um projeto de escrever um livro, junto com alguns outros colegas que também pesquisam o jornal Santuário da Trindade, sobre a história desse jornal e como foi importante para o estado de Goiás naquele momento. E aí, nós conseguimos publicar no final do ano passado e estamos divulgando essa obra que ficou extremamente interessante para quem tem interesse, de fato, em conhecer a imprensa goiana pela ótica católica dos redentoristas ali no comecinho do século XX. De acordo com a sua pesquisa, eu queria que você falasse se a sua impressão sobre essa importância mesmo da mídia, né, do jornal, para a divulgação do trabalho dos redentoristas e também, como você falou, contribuição à imprensa. O que você sentiu de acordo com a sua pesquisa? Então, é interessante, Casey, que quando a gente pensa em 1922, no estado de Goiás, a gente imagina que não havia um índice de alfabetização tão grande. E, de fato, não havia. A gente tinha cerca de 80% da população goiana que não sabia ler ou escrever. E aí a gente já pensa, bom, o impacto de um jornal escrito não teria grande relevância para uma população que não consegue ler. Mas aí a gente precisa realmente aí recorrer à história, a maneira como as informações circulavam numa época que não tinha WhatsApp, numa época que não tinha internet. E, de fato, as pessoas conheciam o conteúdo do jornal por quem sabia ler. Então, era muito comum as pessoas se reunirem na casa de uma pessoa letrada ou na própria missa, ao final da missa, os padres ou uma pessoa letrada ler cada uma das notícias, cada uma das crônicas, cada uma das piadas. O jornal sempre terminava com uma piada, né? Era muito interessante para a gente entender, inclusive, o tipo de humor que existia no estado de Goiás na década de 1920. E essas pessoas recebiam essas informações. Então, o jornal veio no momento em que a imprensa católica não existia mais no estado de Goiás e era um momento muito delicado para a Igreja Católica. Até 1890, o Estado e a Igreja se uniam. Né? Os padres eram funcionários públicos e a Igreja era mantida pelo Estado. A gente chama isso de regime de padroado. Com a proclamação da República, isso se rompeu. E foi permitido dentro do estado de Goiás uma série de outras religiões que não eram católicas, que antes não eram permitidas. Inclusive, eu estava vendo aqui, né, o Santuário de Trindade com outras religiões. Isso, o combate feito a outras religiões, porque nesse momento a Igreja Católica se viu diante de um cenário em que outras religiões começaram a competir por espaço dentro do estado de Goiás. Então, já tinha havido dois jornais católicos, A Cruz e um outro também publicado pelo Dom Prudêncio, agora não estou me lembrando do nome, mas que já não existiam mais. E os redentoristas já publicavam o jornal Santuário de Aparecida em Aparecida, São Paulo, e o padre João Batista Queimaia quis fundar esse jornal para também fazer essa divulgação, esse combate, esse embate religioso aqui em Goiás.
Eu estou vendo aqui que você coloca até os detalhes, né? A quantidade de páginas impressas no papel jornal, né? Sim, a quantidade. E aqui ele está falando aqui, ó, que o jornal, ele nasceu na época da festa do Divino Pai Eterno, né? Foi justamente em julho de 22. Foi a importância mesmo de divulgar essa festa. O jornal tinha três tarefas importantes. A primeira delas era a divulgação do Divino Pai Eterno e da devoção. E isso foi importante porque o jornal circulava para outros lugares do Brasil. Os próprios redentoristas que atuavam em Goiás e São Paulo, e tinha membros da congregação de outras províncias também, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Olha só, tem até a capa aqui de um... Da primeira edição. Ano 1, número 2, ó. Não sei se vai dar para pegar direitinho. Da primeira edição tem algumas páginas anteriores também. A gente recheou com bastante fotos. Então, a devoção ao Divino Pai Eterno começou a sair do âmbito do estado de Goiás, principalmente com o jornal, que passou a circular pelos redentoristas em outros lugares do Brasil. Essa era a primeira função. A segunda função é trazer notícias mesmo. Então, o que acontecia na Europa, o que acontecia no Brasil. Fora da igreja. Fora da igreja. Então, notícias seculares também eram trazidas para o jornal. E uma terceira função aí, sim, de combate religioso. Eu estou chamando de combate porque... a noção de diálogo da Igreja Católica, de fato, com outras religiões, nasce no Concílio Vaticano II, na década de 1960, entre 61 e 65. Então, até então, a Igreja Católica, de fato, disputava espaço com outras religiões, assim como as outras religiões disputavam espaço com a Igreja. Então, a gente tem um capítulo, por exemplo, que trata do combate, do embate com a maçonaria. A maçonaria tinha os seus jornais e faziam suas críticas à igreja, a igreja rebatia, a igreja criticava a maçonaria, a imprensa maçônica rebatia. A mesma coisa com o protestantismo, né? Então, o protestantismo tem os seus próprios jornais naquele momento, que dialogam com o jornal católico, tem esses embates. O espiritismo estava chegando em Goiás a partir da Estrada de Ferro vindo de Minas Gerais. A igreja católica via com muita cautela a questão do espiritismo, especialmente porque naquele momento era muito associado a questões de loucura, a medicina ainda estava naquele processo da psiquiatria, como uma área de ciência. Então, é um período muito rico para se estudar e para se entender como que as pessoas, de fato, lidavam com a presença de não católicos em Goiás e como que a igreja reagia a isso. O Robson, você falando assim sobre essa questão da importância do jornal para a comunicação, né? A seriedade é uma coisa que atualmente vem se perdendo. A gente, assim, como formada em jornalismo, a gente vê muito isso, assim, que as pessoas estão acreditando em qualquer coisa que lê, né? Principalmente das redes sociais e tudo. E a gente vê que realmente essa essência da responsabilidade jornalística tem se perdido um pouco, sim, né? É a importância da gente até ler um livro desse aqui, ó. Já fala até para o pessoal que está estudando sobre jornalismo aí, né? Que está fazendo faculdade de jornalismo. É importante, né, Robson? Sim. Você vê, assim, que realmente a comunicação ela tem que ser feita com seriedade. Exato. A gente está vivendo um momento de desprofissionalização do jornalismo e da verdade, de fato, né? As pessoas não se responsabilizam por aquilo que dizem, né? Quando assinam aquilo que dizem. Então, a imprensa e a Igreja Católica nunca se furtou a responsabilidade da imprensa, foi fundamental e ainda hoje é fundamental para que a gente se esquive, para que a gente se desvie de falsas informações, de análises preconceituosas e rasas, que muitas vezes mais dificultam o nosso entendimento do que ajudam. Com e certeza. ter uma imprensa séria, como é o caso da TV Pai Eterno, por exemplo. É uma imprensa séria, é uma TV séria, que não trabalha com desvios daquilo que de fato entende como que seja sério, que seja moral, que seja correto. A gente precisa disso, né? Com certeza. E estudar como que essa imprensa católica se forma é um caminho da gente se aproximar de fato, de como que a comunicação pode ser séria, profissional e ao mesmo tempo gostosa. A gente termina o livro Quem assinou aqui foi até o padre Marco Aurélio, né? Exatamente. Que coisa boa. A gente termina o livro com um epílogo sobre as piadas do jornal. E é muito interessante a gente perceber a mudança do humor, o que pode ser risível, o que não pode ser risível, coisas com as quais a gente acha que hoje religião não pode brincar e que se brincava na década de 1920, há um século atrás. Então o jornal tinha essa proposta, não apenas da seriedade, do embate, da informação, leveza, mas também da leveza. Isso muito é muito bom. legal. O livro é da editora Redentorista. Como que faz para adquirir, Robson? No site da própria editora, tá? Editora Redentorista.
Por telefone, tem um telefone da própria editora, também pode ser encontrado na internet com facilidade, ou na própria loja da Editora Redentorista, que fica do ladinho ali da Matriz de Campinas, tá? Ali ao lado esquerdo da Matriz de Campinas, é fácil de encontrar, tem muitas obras, outras obras minhas, inclusive. Eu tenho um livro publicado da biografia de Padre Pelágio, junto com o professor Eduardo Quadros. A gente tem um livro que nós resgatamos da década de 20 também, de um padre que escreveu a História de Goiás, na década de 1920, sobre os costumes do povo goiano. Além de uma sempre bibliografia nessa análise religiosa assim, muito jornalística, informativa, né? Sim, sim. Então, procura lá. Então, dá para procurar pelo seu nome lá? Sim. Na Editora Redentorista, escritor Robson achar. Gomes Filho, você vai achar todos os livros do Robson, tá? Essa que é a nossa indicação para esse final de semana, para você ler e saber um pouquinho da história desse jornal, que com certeza fez a diferença, né, na história dos missionários redentoristas que vieram aqui para o estado de Goiás, e saber um pouquinho da religião também, né, dessa caminhada espiritual dos nossos missionários aqui. Robson, muito obrigada, viu? Eu que pela agradeço. sua presença. Seja sempre muito bem-vindo Aqui em Casa. Eu que agradeço o convite. Sempre que chamar, eu estou sempre à disposição. Quero mandar um beijo para minha avó, que veio me acompanhar, Dona Divina. Dona Divina, um beijo para a senhora, viu? Linda ela. E para cada devoto divino Pai Eterno, cada espectador do programa, e parabéns. Tá lindo o programa. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, tá? Seja sempre muito bem-vindo, tá bom? Obrigado. Já está mais que convidado para trazer outros livros para a gente. Perfeito. À disposição. Obrigado. Obrigada a você.